Olá, alunos do 8º ano, iniciando mais uma aula essa semana, dando continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos estudar a gestação ou a gravidez e o parto. Começando pela gravidez, a gravidez ou gestação é um período que se inicia quando o ovócito, ou seja, o gameta feminino, é fecundado. Nesse momento, há o encontro do ovócito com o espermatozoide para que haja uma fecundação. Então, a gravidez começa nesse período em que o ovócito é fecundado e termina quando a mulher dá à luz, ou seja, quando há o nascimento do bebê. Após a fecundação, então, depois da fecundação, essa célula que era o ovócito com o espermatozoide passa a ser chamada de zigoto. Então, o zigoto é a célula em que o espermatozoide e o óvulo já estão juntos. Então, o zigoto vai passar por divisões celulares. O que significa essa divisão celular? Então, o zigoto, primeiramente, ele se divide em 2, depois se divide em 4, depois em 8, depois em 16. A partir desse momento, o zigoto passa a ser chamado de embrião. Então, não é mais zigoto, já é um embrião formado. A ausência da menstruação é o primeiro indício de gravidez. Isso não quer dizer que uma ausência de menstruação pode ser, com certeza, uma gravidez. Não quer dizer isso. Pode estar acontecendo alguma coisa com o corpo da mulher, né? Mas a ausência da menstruação é o primeiro indício da gravidez, né? Depois vão vir outros sintomas, mas o primeiro é quando não há a ocorrência da menstruação. O teste de gravidez pode ser feito por 2 exames, o exame de urina e o exame de sangue. Então, geralmente, as mulheres fazem primeiro o exame de urina e depois faz o de sangue para confirmar, né? Na fase inicial de desenvolvimento do bebê, formam-se estruturas específicas do período da gravidez, que são chamadas anexos embrionários. Vão ser o saco amniótico, ou conhecido como bolsa d'água, e a placenta. O saco amniótico é uma bolsa repleta de líquido, chamado líquido amniótico. Então, começa a se formar esse saco amniótico, né, em que o bebê vai ficar dentro dessa bolsa, desse saco, e o bebê vai ficar mergulhado nesse líquido amniótico. Quando chega o momento do nascimento, o que acontece? Essa bolsa se rompe, né? Esse saco amniótico se rompe e esse líquido amniótico é eliminado. Qual a função dessa bolsa, do saco amniótico? É proteção do feto. Então, proteção contra choques mecânicos, né? Caso a mulher caia, vamos dizer que tem um pouco de proteção. A placenta é a estrutura que comunica o feto com a mãe. A placenta é formada do tecido do embrião e do tecido do útero materno. É pela placenta que o feto recebe gás, oxigênio e outros nutrientes da mãe. A placenta e o feto estão unidos pelo cordão umbilical. Então, os nutrientes que vêm da mãe passam pelo cordão umbilical para chegar até o feto, para ele se nutrir, né? Nutrientes e gás oxigênio. Então, aqui nós temos, nessa imagem, os anexos embrionários. Temos o saco amniótico, que é a estrutura ali que protege o bebê, né? Que é a bolsa d'água. O bebê fica mergulhado ali dentro dessa bolsa, né, com o líquido amniótico. E temos a placenta, que está representado com um pouco de aumento aí, para nós repararmos nas estruturas dela, né? Então, tem os vasos sanguíneos da mãe e os vasos sanguíneos do feto.
A placenta, então, como eu já disse, é o meio de comunicação do feto com a mãe, que é formada pelo tecido do embrião e o tecido do útero da mãe. E temos o cordão umbilical, né, que vai levar os nutrientes e gás oxigênio da mãe para o feto. Mudanças no organismo feminino na gestação. Então, nesse período da gravidez, a mulher passa por mudanças no organismo, mudanças no corpo, né? Então, primeiramente, o útero aumenta de tamanho, aumenta cerca de 10 vezes do seu tamanho normal. As mamas aumentam de volume. Por quê? Porque elas estão sendo preparadas para o aleitamento. Pode ocorrer azia, vômitos e náuseas, mais frequentes até o 3º mês. Então, depois desse período, diminui essa ocorrência desses sintomas. Mas algumas mulheres nem sentem esses sintomas, então é só em algumas mulheres que ocorrem. Pode ocorrer variação da pressão arterial. Ocorre a frequência das micções, né? Por quê? Porque o útero comprime a bexiga urinária, então existe essa frequência de eliminar urina, né? Então, assim, devido à compressão mesmo da bexiga. A gestante deve seguir uma alimentação saudável e equilibrada, não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar outros tipos de droga, como cigarro, né, que tenha nicotina. Então, tem que tomar devidos cuidados para que o bebê cresça saudável. E isso depende do modo de vida e da alimentação da mãe, né, de ser saudável e equilibrada. A gravidez na adolescência é um tema muito discutido, né, na escola. Todo ano a gente tem palestras na escola, a gente fala sobre isso, faz trabalhos, né? Mas esse ano, como a gente não está presencial, então eu vou falar um pouquinho só sobre esse assunto. A gravidez é um período de grandes mudanças, né? Tanto mudanças físicas quanto psicológicas. Então, a mulher passa por uma série de transformações nesse período, né? E quando a gravidez ocorre num período em que não é esperado, né? O período em que a menina está estudando, né? Tem uma vida social diferente. Então, vai haver uma mudança muito drástica ali na vida da menina com uma gravidez, né? Uma gravidez inesperada, né? Quando ocorre muito cedo, os pais não estão preparados para essa responsabilidade. Então, é bastante responsabilidade com o filho. E um adolescente, ele não está preparado psicologicamente para isso. Uma garota pode ficar grávida sim na primeira relação sexual. Então, tem pessoas que dizem que isso é mito. Na primeira relação sexual não engravida. Isso não é verdade, porque pode engravidar sim. A partir do momento em que a menina já entra no período menstrual, que a menina já tenha a menstruação, né? Pode ocorrer sim uma possível gravidez. Por que isso ocorre? Falta de informação? Talvez, né? Hoje em dia a gente não tem falta de informação, mas às vezes o que ocorre é um descuido do casal, né? De ambas as partes. Então, ocorre devido à não utilização de métodos anticoncepcionais. Então, às vezes a menina não se previne, nem o menino, não usa nenhum método anticoncepcional e então pode acontecer uma gravidez sim. Uma gravidez inesperada pode trazer alguns sentimentos opostos do que seria uma gravidez na vida adulta, né? Porque
uma gravidez na vida adulta são sentimentos de alegria, né? E na adolescência, esses sentimentos vão ser inversos. Vão ser sentimentos de preocupação, de medo, de aborrecimento, né? Então, uma série de sentimentos que não vão fazer bem, nem para a mãe e nem para o bebê. Agora, falando um pouquinho de parto, existem 2 tipos de parto, o parto natural ou normal, né? E o parto cesárea ou cesariana. O parto é o nascimento do bebê após os 9 meses de gestação. O momento do parto normal é percebido pela gestante através de alguns sintomas, como cólicas, conhecidas como dores do parto, né, que são decorrentes das contrações da musculatura do útero, e também o rompimento da bolsa amniótica, que vai eliminar o líquido. Então, são 2 indícios de que está no momento do parto, né? Com todos esses acontecimentos, o bebê está pronto para nascer. O trabalho de parto natural apresenta algumas fases. Na primeira fase, o que acontece com a mulher? Ela vai ter contrações irregulares que podem durar dias. Em algumas duram poucos dias e em outras pode durar mais. A intensidade varia de mulher para mulher. Nem todas sentem essas contrações. Depois tem a fase latente, que são contrações mais ritmadas, né, e mais espaçadas. Então, assim, ocorre numa hora, a outra ocorre em outra. Então, assim, é ritmada e demora mais para acontecer essas contrações. Nessa fase, a mulher ainda consegue comer, interagir com as pessoas. Na fase ativa, começam as contrações mais fortes e ritmadas. Aumento da intensidade da dor. A mulher entra em transe, ela já não consegue mais conversar e interagir como antes. E depois a fase expulsiva, que é aquela vontade incontrolável de fazer força. Nesse momento, o útero já começa a aumentar, né? As contrações normalmente são mais espaçadas ainda e tem ardência na passagem do bebê. Então, nesse momento aí já é o nascimento do bebê. E a última fase, que é a dequitação da placenta, que é a saída da placenta, né? E o fim de trabalho do parto. Essa fase é bem rápida, né? As cólicas normalmente são mais leves e não tem mais nenhuma ardência. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida nas atividades, eu estou à disposição. Tenha uma excelente semana de estudos e até mais.